Prontinho. Chegamos aqui. Estamos ao vivo, deixa eu ver. Ainda não aparece nenhuma notificação. Não. Ixi. Falei pra você. Pronto, o pessoal já está entrando. Boa noite, pessoas. Vamos entrando aqui. Peraí que estamos aí no celular do Alex. Hoje nós temos uma convidada super especial. Ela já entrou aqui, está nervosa. Garanto para vocês, ela está nervosa. A nossa convidada, a Luna, vai falar sobre o dia a dia numa escola americana, como foi o primeiro dia de aula dela, na escola, as dificuldades, as facilidades e tudo mais. Vamos dar aí mais uns 2 minutinhos para o pessoal começar a entrar. Começar não, o resto do pessoal aqui entrar, porque já tem bastante gente. Cadê a Lu? Entrando. A Luna já entrou. Não, cadê? Olha, a Luna aceitou participar. Ai, por que eu não tô... Deixa aqui isso aqui. É tão difícil, às vezes, de ler os comentários aqui. Bom, eu vou adicionar a Luna aqui na live. Vamos ver, que já já ela aparece aí. E... Olá! Ai, gente! Você tá com Wi-Fi? Você tá com Wi-Fi ou você tá com a internet do seu celular? Eu tô... Não sei, eu acho que eu tô com Wi-Fi. Tira o Wi-Fi, vamos ver. Deixa o de celular. Peraí, que acho que você vai melhorar. Você tá muito craquelada. Tá me ouvindo? Vocês não estão lá. Ai, agora tá. Aê, agora você melhorou. Eu tô descabelada, você falou? Não. Ó, gente, ela tá lá no quarto dela e a gente na sala. E eu falei assim, você está ouvindo? E ela só que ela estava ouvindo eu falando aqui da sala e não ouvindo aqui pela live. Mas agora melhorou. Você entrou toda craquelada. Tá tudo bem, Luna, com você? Como que você está? E vocês? Estão bem. Luna, toda vez eu deixo as pessoas se apresentarem, mas você não é por nada não, dispensa apresentações. Nossa, não vou ter essa honra, tá bom então, né? Vamos lá. Então, por favor, se apresente. Oi, gente, sou a Luna, eu sou filha de Alexander e Andresa, e eu estou aqui na live de hoje para falar sobre a minha escola. Aê! Vai contar um pouquinho da sua experiência, certo? Uhum. Então tá joia. Bom, nós vamos fazer o seguinte: a gente vai começar fazendo algumas perguntinhas que eu e o Alex anotamos e vamos deixar para a Luna responder como foi e como as coisas acontecem, como foi. A gente quer passar a ideia da visão dela de aluna quando chegou aqui e o que ela sentiu, né? Eu acho que isso é o próximo do mais real aí. Exatamente. Nada melhor do que ela, porque uma coisa é a gente falar como foi, e outra coisa é ela vir contar como foi. Então, Lu, a primeira coisa que a gente queria saber de você, que você contasse para o pessoal, é como foi o seu primeiro dia de aula aqui nos Estados Unidos. Como que você sentiu? Como é que foi? Fala aí um pouquinho pra gente. Eu estava muito nervosa, né? Eu estava, ainda mais que a gente já tinha, antes, eu lembro que a gente tinha passado, antes do primeiro dia da escola, a gente tinha passado perto da escola para ver, né, o tamanho, assim, para ver como era a escola. Eu já fiquei nervosa só de ver o tamanho, não era nem o dia ainda de ir para a escola, eu fiquei, tipo, muito nervosa, eu fiquei, meu Deus. Eu não, fiquei super calmo. Aí eu fui lá, no primeiro dia eu entrei, eu tava, tipo, muito nervosa, eu não conhecia ninguém. E aí eu tava com muito medo da língua também, porque eu não sabia muito, aí eu falei, nossa, as pessoas vão falar, vão explicar as coisas, eu não vou entender nada. Mas eu achei que o primeiro dia, pelo menos, foi um pouco tranquilo, ainda mais que sempre, no primeiro dia de cada ano, né, eles não passam muita lição, eles só explicam as instruções e como vai funcionar durante o ano. Então aí eu acho que eu fiquei um pouco mais calma porque não teve nada ainda para começar assim do nada, sabe?
Assustador, foi? Aí deu um tempinho pra eu, tipo, me acostumar com a língua, tipo, nessa explicação. E, e você já dominava um pouquinho a língua, né? Não muito, né? Que você tinha feito algumas aulas aqui, né? E o que que o colégio também tinha, assim, Eu acho que é até bom você falou do negócio do idioma. né? É até bom ela falar, porque assim, ela veio com. O pessoal está perguntando, com Sim, quantos eu vi, por anos? isso que eu fui. Com 11 anos, primeiro dia de aula, certo, Lu? Do middle school, que é quando todos os alunos trocam de escola. Então, é uma escola nova para todo mundo, e ela estava lá nesse dia que era novo para todo mundo, né? Mesmo para quem nasceu aqui, aquela escola era nova para Tinha todos. veteranos lá que das outras séries, né, Andresa? Tinha veteranos lá que era de outras séries, né? Não veteranos no colégio, veteranos nos Estados Unidos, né? Você quer dizer? Não, não. Não, não, a escola era totalmente nova para todo mundo. Ela entrou no middle school. Ela entrou no middle school. Mas então, ali começou o primeiro ano do middle school. Todo mundo ali era novo naquela escola. Por mais que eles vieram de outras escolas juntos, né, Luna? Todo mundo ali era o primeiro dia de aula, certo? Sim, e Não tinha as eu outras entrei com séries? 11 anos, eu fui pro sexto ano, porque é aí que começa o middle school. O primeiro ano do middle school é sexto, vai até o oitavo, que é onde eu tô O agora. do Exatamente. sexto era todo mundo junto, que era todo mundo o primeiro ano junto com a Luna. Tinha o sétimo É e o oitavo, isso que eu mas estou ela não tinha explicando, eu isso, ela sei. não tinha contato. Mas é isso que eu Então estou você já explicando. fazia aulinhas de inglês no Brasil há bastante tempo, né? E você fez aulas aqui, 3 meses de aulas aqui, diariamente. Isso, como foi? Isso já ajudou? Você acha que se tivesse chegado crua no inglês, teria sido igual ou não a sua adaptação? Eu acho que isso ajudou um pouco, porque eu já sabia algumas coisas, ainda mais as coisas básicas. Eu acho que isso ajudou para eu, pelo menos, sabe, saber falar um pouquinho, pelo menos me comunicar, falar assim, posso ir no banheiro, ou às vezes, não entendi isso, alguma coisa. E eu vejo um monte de gente, porque às vezes eu tenho contato com pessoas assim, que chegaram aqui e não sabem nada de inglês, e às vezes é muito confuso para eles. Né? Eles têm um ajudante ali do lado, que isso eu até ainda tenho, porque eu não, a minha primeira língua não é inglês, então às vezes eles estão ali para dar uma ajuda, mas eu já sei um pouco mais. Agora, mas tem gente que não fala nada de inglês, tem um ajudante ali, o ajudante tem que literalmente traduzir tudo, tem que ajudar na lição, assim, tipo, a falar meio o que escrever, porque a pessoa não sabe o que escrever nem em formato simples, sabe? Então, eu acho que o meu ajudou um pouco porque eu sabia pelo menos as coisas um pouco simples, e aí ajudou para fazer as coisas na escola. Então, deu para se virar. Outra coisa, e o que que a escola ela proporciona para ajudar essas pessoas que estão começando lá e a primeira língua não é o inglês? Então, eles têm, tipo, uma espécie de ajudante. É um staff da escola que vai lá e te ajuda, porque esse staff, ele não fala só inglês, ele não vai se comunicar com você só em inglês, ele vai comunicar com a sua língua também. Normalmente, a língua que a gente tem mais, na minha escola, pelo menos, é só português e espanhol. Parece que tem um menino que ele não sabe muito inglês e fala coreano, mas aí tentam se virar um pouco com o inglês mesmo, assim, tentam explicar de uma maneira quando não sabe a língua, sabe? Você fala os funcionários. Funcionários que falam português e espanhol, é isso? Isso, os Funcionários de funcionários ajuda, falam né? inglês e espanhol, e aí quando não tem, quando eles não falam essa língua que precisa, tipo coreano, por exemplo, aí eles tentam se comunicar de uma forma diferente. No meu caso, tinha gente que tinha uma staff que falava português, então foi mais fácil de ajudar, assim. Eles entram na sua classe e, tipo, é meio que... eles não entram em todas essas classes, eles vão em classes meio que aleatórias durante o dia. Você não sabe quando eles vão vir. Eles entram, sentam lá pertinho de vocês e te ajudam com o trabalho, a traduzir o que o professor está falando e essas coisas. Eu achei que ajudou isso também um pouco, quando eu estava no começo, sabe? Ajudou bastante. E você tinha também o que é chamado de ESOL, né? Que são as aulas de reforço do inglês. Também. Eu tinha isso, eu tive... Normalmente eles fazem 2 anos, mas eu consegui, eu acho que por causa que o meu inglês evoluiu bastante quando eu cheguei aqui,
e porque eu já tinha esse pouquinho de inglês que eu aprendi no Brasil, já antes de vir, eu consegui sair fazendo só um ano. Então eu só fiz no 6º ano, já não tinha mais o ESOL no 7º e nem no 8º. Isso, o ESOL, para quem não sabe, é o inglês como segunda língua. Essa é a sigla do ESOL, e para crianças que vêm de outros países, eles têm essa matéria todos os dias na grade curricular. A sua era a primeira aula, né, Lu? Chegava na escola, já era inglês, era né? o primeiro período, é. E falando, já que entrou no negócio de período, como é o período? Explica para o pessoal como é o período na O escola. schedule. Então, todo dia a gente tem as mesmas aulas nas mesmas ordens. Então, esse período você é tipo o seu schedule que você é seu calendário, mais ou menos, é o que você segue todo dia. É uma rotina. E aí você tem que ir nessas classes toda hora, porque você muda de classe. Não é que nem o Brasil, que você sempre está na mesma classe com as mesmas pessoas. Você sempre muda de classe e é todo dia, na mesma ordem, com as mesmas pessoas, no mesmo horário e essas coisas. E Mas aí as pessoas mudam também. As pessoas Sim, mudam, as pessoas né? mudam também. Todo mundo muda. E aí tem 7 períodos no total e é todo dia as mesmas matérias, né? Como eu já expliquei, que são história. Aqui eles chamam de language arts, mas é como é o inglês deles. É tipo português pra gente, mas pra lá é inglês. Aí ciências, matemática e aí a gente tem... Qual que era a outra? Eles têm educação física e as eletivas. Isso, detalhe, deixa eu só parar um pouquinho. A educação física a gente descobriu que não era obrigatória, e esse ano a aluna queria uma matéria eletiva que era o espanhol, né, filha? Sim. E não tinham conseguido encaixar na grade dela, e a mulher me sugeriu ela não fazer educação física. Então, por exemplo, por isso que ela falou, eles têm educação física. Ela fez no 6º e no 7º ano educação física, e esse ano, para conseguir encaixar no período dela, eu assinei uma autorização para ela não fazer a educação física, porque não é obrigatório, e encaixou o espanhol. Então, são 4 matérias obrigatórias, mais que são as 4 que ela falou, mais a educação física e 2 eletivas, né? E também um motivo porque eles não conseguiram me encaixar nessa classe foi porque eu tenho Reading, que é uma classe que não é as eletivas, porque as eletivas é as que você pode escolher. Isso não é uma eletiva, eles só me colocaram ali porque eu realmente precisava com ajuda no negócio. Não é a mesma coisa que ESOL, tá, gente? Porque Reading, tem até gente que fala inglês mesmo, que a primeira língua foi inglês, é fluente e tudo que tá lá. É só ajuda para, tipo, a leitura, essas coisas, a entender o texto, essas coisas. Isso, eu não posso escolher se eu posso ficar ou não. Eles me colocam ali, sabe? É meio que obrigatório. Por isso que eu decidi tirar a minha educação física para ficar numa classe que eu gosto, porque eu não tinha mais espaço, porque normalmente é 2 eletivas. Eu não tinha espaço por causa do Reading e do PE. Então aí eu tive que tirar. Qual que é a sua outra eletiva? PE, para quem não sabe, é Physical Education, que é a educação física. Qual é a sua outra eletiva? A minha outra eletiva é artes. Eu faço artes também. Cada uma escolhe uma coisa diferente, tá? É tipo assim, tem um papel e você escolhe de 1 a 6 quais aulas você gostaria de fazer. E aí eu Ordem tinha por prioridade, mas né? não deu. Antes de seguir um pouco, Luna, tem uma pessoa que perguntou, já subiu a pergunta, mas eu não sei se deixou claro que você troca de sala, certo? Para cada matéria. Sim. Todo mundo troca de sala para cada matéria, né? Isso, sempre troca de sala. Não é tipo o professor que troca, é você que troca. O professor sempre está na mesma classe. Ele só fica lá. O professor, dessa vez, é ao contrário. Não é os alunos que ficam e o professor entra. Dessa vez, o professor fica e o aluno sai. O que você chama dessa vez? Muda. Dessa vez que... É Estados Unidos. É o Brasil. Dos Estados Unidos, né? Dessa vez. Mas, tipo, e aí isso acaba deixando assim, você nunca fica com as mesmas pessoas. Porque não é tipo,
você tá no primeiro período com essas pessoas vão junto com você para os próximos períodos. Não, todo mundo tem coisas diferentes. Então não é um grupo, o mesmo grupo que sempre muda para as mesmas classes que você vai. Cada um vai para um, entendeu? E Ou aí, seja, tem amiga sua que faz língua de arte com você, mas não faz ciências. E tem outras que fazem ciências, mas não fazem história. Nenhum faz uma matéria e não faz mais nenhuma. Entendi. Né? E assim, tem uma pergunta aqui que a gente queria fazer para você e o pessoal já está fazendo aí. Se você achou mais fácil aqui o estudo, o ensino, o método, é mais fácil aqui ou no Brasil? Eu acho que é mais fácil aqui, porque aqui eles dão ponto por tudo. Eles dão até, tipo, de lição de casa, entendeu? Eles dão ponto meio que por cada coisa que você faz. E aí eles também dão oportunidades de crédito extra, né? Que assim, é uma coisa que você pode fazer, mas não precisa, não vai contar contra você, eles não vão tirar ponto, mas você pode fazer para ganhar ponto. E eu também acho os testes mais fáceis, porque quando eu cheguei aqui, eu achei que ia ser de escrita. Eu tava super nervosa, porque o meu primeiro teste era de história. E história tem esses nomes um pouco confusos, né? Eu tava muito nervosa, porque eu falei, gente, eu não vou saber escrever isso, ainda mais em inglês. Eu tava super nervosa. Mas aqui é em múltipla escolha. Então aí a gente pode, tipo, só marcar. E eu acho isso mais fácil. Entendi. Então, mas quer dizer então que é o seguinte, então você acha que esse método de ensino para você foi melhor então? Eu acho, porque aí dá para ganhar mais pontos e eu também acho a prova um pouco mais fácil, por causa que se você lembrar, a resposta começa com P, aí todas as respostas não começam com P, só uma, aí você já sabe o que é. Você pega a primeira letra mesmo. Se for de história, tem tudo aqueles nomes confusos, paralelepípedo, você fala, começa com P, vai. Só marca ali. Mas você acha, mas agora é uma pergunta importante. Você acha que aqui você consegue gravar também as coisas? Vamos supor, se fosse te perguntar sobre o que você aprendeu, você acha que você consegue fixar a matéria, saber sobre a matéria e contar? Ou você acha que é só porque você ali vê a alternativa certa e vai tudo bem? Não, eu entendo. Eu acho que como eu evoluí, agora eu entendo bem mais. Mas eu meio que já entendia, mas eu acho que isso também é uma coisa que depende muito do professor e do método de ensino, e também da classe, porque às vezes, sei lá, eu sou bom em história, mas não matemática, aí já dificulta um pouco. Mas, por exemplo, eu era muito... Nossa, em ciências, ano passado, eu estava indo super bem. Eu era uma das melhores da minha classe. Só que aí, ciências agora não tá tão fácil quanto antes, por causa do método e porque a professora que eu tenho agora, eu não entendo nada que ela fala, entendeu? Porque ela fala muito rápido, ela mistura as coisas. Agora ela tá misturando, sei lá, matéria B com matéria A, e aí tá misturando tudo e aí eu não entendo mais nada. Eu não sei o que tem a ver com o quê, sabe? Atenção, Escola da Aluna, desabafo ao vivo sobre a professora de ciência. Agora, você comentou, tem uma pessoa perguntando assim, quanto que a prova vale da sua da média? Quanto que a prova vale? E isso cada professor determina, né, Luna? Quanto que a prova vale? Sim, isso com lição de casa também. Eles determinam quantos pontos eles querem dar. Normalmente, eu acho que normalmente é a mesma coisa, assim, mais ou menos. Eles determinam, mas é meio que tudo igual, parecido. mais ou menos igual. Mas, por exemplo, tem um professor que pode dizer que a prova vai valer 30% da nota e outro dizer que prova vale 60%. Não é assim que funciona? Cada um determina. Isso pode, mas sim, isso pode, mas é que eu acho que, pelo menos os professores que eu peguei esse ano, eu acho que tá tudo com nota parecida, porque quando eu olho as minhas notas, porque tem um site lá para olhar as notas. E aí, quando eu olho, parece que tudo conta meio que mais ou menos coisa. O mesmo peso. Mas agora minha professora de ciências, essa é outra coisa. A professora de ciências, é isso porque tá difícil. Desabafo! Eu não gosto daquela professora, gente. Mas eu não tô falando isso só porque eu não gosto dela, mas porque realmente essa é outra coisa. Pelo método de ensino, o professor
e o jeito que eles dão nota nas coisas, porque minha professora de ciências, ela dá uma nota um pouco menor para lição de casa e para teste dá um monte. Então, se você for mal no O teste, peso, às né, que você tá vezes... falando. Exatamente. Se você for mal no teste, às vezes vai ser difícil para recuperar com a atividade. Deixa eu te falar outra coisa. Mas já a língua de artes não é alternativa só. Tem umas que você tem que Tem que desenvolver um escrever, texto, né? não é? Então, Language Arts não está tendo muito teste. Eu acho que eu tinha mais teste no meu ano passado do que esse. Esse eu não estou tendo muito teste. Eu não sei se é por causa do ano que o sétimo você está aprendendo mais como fazer um parágrafo, né? Que é a introdução, os negócios. Eu não sei se é por isso que tinha mais teste antes do que agora, ou só depende do professor mesmo. Mas como eu não estou tendo muita prova, aí eu não sei. Mas De normalmente... Language Arts, você tá falando, né? Isso, de Language Arts. Os meus testes esse ano sobre... Normalmente o que eu tive era de múltipla escolha, assim, por causa que era sobre um livro que a gente estava lendo. Aí ele fazia uma pergunta sobre o livro e a gente tinha que responder. Mas tem alguns que é de escrita, assim, que você tem que escrever. Tipo, escreva um parágrafo. Aí você vai lá e escreva. Entendeu? Ô, Você Lu, lê até... uma história e escreve um parágrafo sobre isso. Tá. Você chegou já a comentar comigo de colegas que às vezes não fazem a lição de casa e a nota geral fica bem comprometida, porque ele está lá, ele faz a prova, só que todas os trabalhinhos, as lições de casa, tudo vale ponto. Ele não faz a lição de casa, a nota vai caindo, caindo, caindo. Não é assim que funciona? Sim, tanto que os professores, eles falam assim, nossa, gente, se você pelo menos entregue alguma coisa, tipo, não tem... se você não terminou, mas você tem que entregar aquela lição, sabe? Já tá quase... Finalizada. Já tá quase... Porque como é no computador, gente, tem um botão ali para você submeter a lição, né, online. E os professores, depois de um determinado tempo, eles fecham aquilo. Não dá para você submeter mais. Então, eles falam, pelo menos entregue alguma coisa antes que feche. Porque quando você entrega, sua nota pode subir muito. Não importa se você tirou, tipo, 82 ou às vezes só 45. Não vai ficar pelo menos um zero ali, sabe? Aí já sobe bastante. Então, e será que ela vai entender o que eu vou falar? Não sei. Você acha que aqui, então, o ensino, ele prioriza quem faz mais as atividades, né? Quem é o merecimento, né? A meritocracia que chama. Né? Ou seja, aquele aluno que, por mais que ele não foi tão bem na prova, ele se esforçou o ano inteiro, entregou Fez as todas as lições. atividades, ele é beneficiado do que aquele que foi e só fez a prova? Sim, tanto que eu não sei se vocês viram, gente, eu acho que um dia eu postei no meu Instagram que eu ganhei um certificado por ganhar só notas As e Bs. Eles dão um certificado para gente que ganha só As e Bs o ano inteiro e para quem ganhou só A o ano inteiro é um troféuzinho. Então, eles beneficiam mais por, tipo, sabe, como é que é? Encouraging? Eu esqueci essa palavra. Incentivar. Incentivar. Eles incentivam mais para fazer essas coisas, sabe? Dando um certificado, troféuzinho para você continuar indo nesse negócio, para falar, nossa, muito bem, você foi muito bem, então aqui seu prêmio e Muito legal, Entendi, isso entendi. é ótimo, porque é uma das coisas que eu percebo também das escolas americanas, que eles do método, né, de ensino americano, que eles priorizam isso, o envolvimento, o interesse do aluno pelas matérias. E fora tudo isso, eu acho que isso daí aqui nos Estados Unidos é levado para a vida inteira, né? Sim. Porque todos os sistemas dele, mesmo depois em trabalho, ele é de meritocracia, Sim, né? Que você sim. percebe isso. Deixa a gente interromper um pouco, assim, só para responder algumas perguntas. Lu, perguntaram se aqui tem aula de geografia. Tem, mas ela é dentro da história, né? Então, um ano é história, outro ano é geografia, né? Estudos sociais. Eu acho que isso, na real, eu acho que isso vai ter mais no high school também, porque tem diferentes... Aqui você pode meio que... Você tem diferentes tipos de história, não é só tipo, história e geografia, não. Tipo, civics, eles têm um negócio chamado civics, que civics é sobre
o governo, essas coisas. É só focado em governo, não foca em, tipo, a história mesmo, sabe? Deixa eu falar, para quem é mais velho, vai se lembrar da educação moral e cívica que a gente tinha no Brasil, que essa matéria foi extinta, e da outra que era a OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Então, essas matérias foram abolidas do calendário brasileiro, mas aqui eles têm dentro da aula, dentro de estudos sociais. Então, um ano é geografia, aí o outro ano é história, e aí ano passado, por exemplo, a aluna teve o que ela está chamando de civics. Então, falava sobre a Constituição, sobre eleição, esse tipo de coisa, né, Lu? Sim, eu tive no middle school inteiro, eu tive primeiro história, depois foi civics, que né, cívica, e aí agora foi história de novo. Então por isso que eu acho que no high school. High school vai ter mais, porque aqui eu não aprendi, no middle school eu não aprendi muito geografia. Eu acho que eles vão ensinar mais no high school mesmo. Perfeito. Outra pergunta que fizeram aqui, já que a gente está falando de matérias, tudo, se tem lições diárias. Se todo dia tem lição e de todas as matérias. Então, não. Não, mas espera, lição de casa, você quer dizer? Ou é lição... Isso, não, de casa, lição de casa. Não, Então, lição de casa eu acho que depende muito também se você terminar na classe ou não. Mas... não são todos que passam, tanto que reading é uma classe que eu tenho. Ela nunca passa a lição de casa, ela sempre fala que ela não passa e ela não passa mesmo. E também, às vezes, o professor, ele pode até passar, mas ele não passa sempre, sabe? Por exemplo, matemática, meu professor de matemática passa bem mais, meu professor de matemática e ciências. Ó, a professora de ciências aí eu ia novo, perguntar né? justamente isso, se a professora de ciências passa a lição. Professora de ciências, de novo, ela causa, gente. Ela sempre passa lição junto com o professor de matemática, e eles são dois amiguinhos, eu vejo eles sempre juntos. Nossa, os dois sempre passam lição de casa, agora, tipo, Language Arts passa às vezes, mas não muito, entendeu? Então, depende. Tá. Outro detalhe que é legal a gente comentar aqui, que uma pessoa perguntou, é como funciona a escola pública aqui, da questão de material. Então, a Luna não tem livro, né, Luna? Todos os seus livros são digitais no notebook dado pela escola. A gente só tem, tipo, caderno mesmo, mas para escrever, fazer anotação, assim. Isso. E tudo mais ou menos no notebook. Material é meio que só as coisas, tipo, para escrever, né? Que é lápis, borracha, essas coisas, caneta. Aqui eles deixam escrever de caneta, porque eu lembro que no meu colégio não podia, porque parecia que era o do professor que fazia a correção, alguma coisa assim. Enfim, mas aqui pode usar caneta. Você era menorzinha também, né? As coisas vão mudando conforme a gente cresce. Parecia que não pode, não podia usar caneta. Você cresceu aqui, esse é o problema. Sim. Ficou grandinho aqui. A letra também não podia. Eu não sei se isso era só na minha escola ou não, mas eu não podia usar outro tipo de letra a não ser cursiva. Então, tipo, e aqui pode usar qualquer letra que você quiser. Eles entendem cursivo também, mas eles usam mais letra de forma mesmo, mas você usa o que você quiser. E aí, outra coisa que os professores não olham as anotações, eu acho que isso era porque eu era menor também, mas enfim, eles não olham as anotações que você fez, eles só passam o que você tem que anotar, você vai lá e anota, mas eles isso não fica olham, a teu eles critério. não podem corrigindo. Isso aí fica... Exatamente. Você cuida das suas anotações, tanto que toda hora eles falam, as suas anotações, escreve aí. E basicamente isso, são essas coisas básicas mesmo, coisa para escrever, porque a maioria tá no computador, não tem muita coisa. Então, eu ia falar do computador. O computador é dado no primeiro dia de aula, Eu ia falar a mesma coisa. 1 ou 2 dias antes, enfim, na semana que inicia a aula, é dado um computador para a criança. A criança é a responsável pela manutenção e por carregar esse computador e pelo cuidado e tudo mais. Se apresentar algum problema técnico, leva na escola, que a escola é responsável por consertar ou trazer um notebook novo para a criança. E no último dia de aula, devolve. Então, por exemplo, livros, a aluna não tem livro físico, nem comprado, nem cedido pela escola. Ela tem apostilas, enciclopédias, enfim, todo o material didático está dentro do computador. É uma coisa... maluca. Uma vez eu me lembro no primeiro ano, Luna, que você me mostrou era uma simulação de uma planta, como ela... Você se lembra desse? Como era o comportamento do crescimento da planta, com sol, sem água, com água e sem sol, e com sol e água juntos. Então ela
punha o solzinho, punha a aguinha e não sei o que, e aí lembra? E aí a plantinha começava a fazer assim, ou seja, era tudo interativo. Muito, muito legal. Lembra dessa matéria? Lembro. Era de ciências. Naquela época a professora de ciências não era chata. Não era chata. Tá certo. Vamos lá. O pessoal está perguntando, eu acho que é importante você falar do horário a sua carga horária. Qual que é a carga horária ou horário? O horário que você entra, que hora você sai. O horário que eu entro e que eu saio. Eu entro às 9, né? Mas eu acordo mais cedo, porque quem pega o bus, né? Que é o ônibus, tem que acordar mais cedo, porque eles passam num horário específico. Uhum. Mas eu entro às 9 e eu saio... Na verdade, a aula começa às 9h30, né? Você chega às 9 por causa do ônibus. 9h30, mas eu chego às 9 por causa do ônibus. Aí eu chego às 9, começa às 9h30, mas quando eu saio, eles falam que é 4, mas na verdade o sinal toca um pouquinho antes, ele toca às 3h53. É engraçado esse número, é 3h50 e pouco. Esse é o horário do fim da aula, é quebradinho mesmo. E eu acho que você acabou de falar do ônibus, acho que a gente já podia perguntar um pouquinho sobre como que é o ônibus. Como é que é essa história do ônibus? Conta como é que é o ônibus. Eles passam em todo dia meio que o mesmo horário, né? Você fica esperando lá na porta do seu condomínio, não na porta, mas onde cada condomínio tem um lugar específico onde o bus vai parar para as pessoas entrarem. Você fica lá esperando, o bus vai chegar, você entra. No primeiro dia, a pessoa do bus provavelmente vai virar para perguntar seu nome, e aí ele vai escrever num papel que ele tem lá e é isso. Mas eu acho que eles escrevem o nome porque parece que tem lugar. Eles marcam um lugar onde você senta no ônibus. Se você sentou ali alguns dias e ele percebeu que é ali que você mais senta mesmo, que é onde você fica, ele vai marcar seu nome ali para você já poder virar para a pessoa e falar: esse é meu assento, não é o seu, entendeu? Então, para não ter troca-troca de assento no ônibus. Então é como se fosse sala de aula mesmo. Você tem um assento ali. E quando acabar a aula, fica os bus tudo enfileirado assim. E, nossa, essa parte vai ser meio difícil de explicar. Eles ficam tudo enfileirado e sempre tem uma mini luzinha ali na parte de fora. Que é o schedule. Onde ficam os buses, né? Aí tem uma luzinha que fala os números dos buses que já chegaram. Porque cada bus tem um número para você saber qual é o seu. Porque você não pode entrar em qualquer um, assim. Cada um tem. Então, o meu, no caso, é 2415. E é sempre, um bus de 4 números. É sempre 4. Então, o meu é 2415. Aí mostra lá na luzinha, o 2415 tá na posição 12. Aí eu vou lá, vejo onde tá escrito 12 na calçada, assim. E aí é lá que vai estar o meu bus. O seu ônibus. Que legal. Então eles meio que organizam assim. E também uma coisa que eu não sei se eles só tiveram isso agora por causa que tem que ficar na sala esperando por causa desse negócio da pandemia. Eles não querem deixar todo mundo sair junto, que é as pessoas que andam para casa, porque o bus não passa em todos os condomínios. Às vezes alguns estão mais perto da escola e dá para ir a pé, eles não passam. Então, ou é as pessoas que andam, né, ou vão de bicicleta, tanto faz, ou é as pessoas dos primeiros 12 buses que entraram, e aí depois, no final, é o resto dos buses que chegaram. Então, você tem que ficar esperando na sala, e o que eles fazem? Ao invés de... como a gente tem que esperar na sala de aula ainda, para a gente ver se o nosso bus já teve, para a gente conseguir sair, para ver se é um dos primeiros 12 buses ou é o resto, eles deixam um Google, tipo um Google Docs, e dividem com os professores. Aí o professor abre lá e na lousa que eles têm, que agora é que na minha escola não é bem lousa de escrever. Pera aí, calma. É muito informação. Eu falei que essa parte é difícil de explicar. Eu falei muito, é muito difícil. Eles têm 15 lousas, mano. Eles têm um monte de coisa. É muito difícil. Você vai deixar a galera louca. Os caras vão falar, eu vou pôr meu filho aí, o cara vai se perder. O moleque vai pegar o do Google Docs e ir embora a pé.
Olha só, Vai catar a bicicleta do cara e embora. espera um pouco. Esse procedimento todo durante a pandemia não precisa contar. Ninguém vai começar a escola durante a Porque eu pandemia. só queria falar do Google Docs, né, gente? Por causa né, da tecnologia que eles têm. Meu Deus do céu, olha, essa tem risada. Mas, enfim, essa parte você pula. Agora, deixa eu contar um bastidor do ônibus. Desculpa aí. O bastidor do ônibus é o seguinte, que a Bruna só sabe o dia a dia do ônibus. Quando ela entrou na escola, ela não estava com ônibus ainda, porque nós não morávamos nessa casa. As crianças só têm ônibus quando elas moram a partir, eu não sei se é 2 ou 3 milhas, ou seja, se sua casa é relativamente próxima à escola, a criança vai, como ela falou, de bicicleta, ou vai a pé, tem condomínios... Chama os walkers, né? Walkers, né, Luna? É walkers, né, Lu? E Isso. bike riders também. E bike E riders. bike riders, que é o povo que vai de bicicleta. E tem os car riders, que é aquele que os pais vão buscar. Então, antes da pandemia, todo mundo saía ao mesmo tempo, cada um ia pro seu canto, uns para ônibus, outros para carro. Agora com a pandemia que ela tá tentando explicar, ela tá muito complicada. Eu já tô... Como seu pai falou, as crianças vão se perder lá dentro. Então a galera acaba tendo que se organizar para não aglomerar. E aí, quando você mora que você muda, né, para os Estados Unidos ou muda de casa, você tem que ir lá na escola falar sobre o ônibus. Então, você leva um documento que você mora naquela casa e avisa, olha, eu preciso do ônibus para o meu filho, né? E aí eles vão cadastrar lá. Então, esse é um bastidor que a Luna não acompanhou, porque a gente foi lá até a escola, Exato. levou o papel, teve que assinar, aí eles falavam o horário que passava aqui E na porta. e aonde passava, né? Isso, então ele passa na porta do condomínio, então ela tem que, ou a gente leva até a porta do condomínio, ou ela tem que ir andando para pegar o ônibus na porta do condomínio. Condomínios gigantescos, o ônibus até pode entra. entrar no condomínio para fazer 2 ou 3 paradas dentro do próprio condomínio. Quando é um condomínio médio, pequeno, ele para na porta do condomínio. E os pais levam ou a criança vai andando, né? Perfeito, Luna? Certo? É que eu só tava falando da lousa, porque a lousa não é igual a do Brasil. Não é tipo vale a de pena. giz, Fala assim. aí, então, conta isso É aí. que tem alguns a colégios lousa- que eu acho que já tem essa. Conta aí que o pessoal acho que vai confirmar Que se a já tem lousa lá ou não não. é de escrever ou giz ou caneta, assim. É tipo uma TV grande, assim, e aí eles conseguem abrir Google Docs na frente, sabe? Eles conseguem abrir essas coisas. E o que isso tem em relação ao bus? Que às vezes eles abrem um Google Doc que foi dividido com eles, que mostra onde tá os buses, mas eles usam isso pra toda matéria, não é só pra, tipo, onde é que tá o ônibus? Eles usam isso pra tudo. Ô, Luna, eu tô lendo os comentários aqui. Teve mãe que já disse, depois dessa explicação da Luna, eu vou levar e buscar meu filho todo dia. Teve uma outra que disse que vai pôr GPS no filho, porque tá com medo de perder a criança. Gente, desculpa, foi difícil explicar. Não, mas tá certo. Ô, Luna, e deixa eu te falar, não sei se volta lá no negócio. Comparado à sua antiga escola no Brasil, essa é bem maior que a sua escola, você acha? Você acha, não? É bem maior, né? É bem maior. E todas são assim, não é nem só, tipo, só a minha escola. Talvez a de criancinha menor é um pouco menor, óbvio. Mas tô falando, todas são de um tamanho, assim, bem maior do que a minha, sabe? Porque é um negócio bem grande. Eles têm o quê? Eles têm ginásio, têm biblioteca, eles têm um monte de sala. Não é só, uma sala de Language Arts. Não, são 15 para cada ano, entendeu? Aí tem a parte de fora que também são classes que são... numa parte de fora do prédio, assim, é um anexo. Que eles chamam de porables, que é tipo, como é que eu explico aquela areazinha dos porables, mãe? Como é que é? Os porables, gente, são containers. Você fala container e fala, meu Deus do céu, as crianças estudam em container nos Estados Unidos, mas você percebe que é container do lado de fora, dentro ela tem ar-condicionado, é tudo bonitinho. Tudo multimídia. Tudo multimídia. É um anexo à escola. Então tem o prédio principal e às vezes eles fazem essas salas à parte. Então tem umas 20, 30 salas na escola da Luna, que eles chamam de porables, que acho que é tipo os portáteis, né, Luna? Não sei, ali E eles são classes que ficam fora do prédio principal.
É, então por isso que é certo? bem maior, né? Aí tem essas coisas. E tem o ginásio e um lado de fora também, que é. Os dois são para educação física, porque o lado de fora, tipo, tem uma track assim bem grande, que é tipo uma pista de corrida, mais ou menos, gente. É tipo aquilo, com um espaço grande de gramado, aí tem essas coisas. Então é tipo Tem bem campo de grande. futebol, né? Tem campo de É, futebol, tem a pista tem de quadra de corrida, tênis, tem quadra de tênis e tem quadra de basquete também. que Tá. é E aí o tem ginásio. Não, 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 não. e Isso aí é no o lado de ginásio. fora. Ah, do É, e lado de aí fora tem o quadra de ginásio. basquete também? No ginásio, a gente meio que. é, No ginásio a gente joga meio que as mesmas coisas que a gente joga lá fora, mas é que no ginásio não tem coisa, tipo assim, pra tênis, não tem a gradezinha, sabe? Eles teriam que montar lá, A mas rede, lá você diz a fora já tá. rede, né? É a rede, não grade, mas enfim. A rede. Eles teriam que montar lá dentro, mas lá fora já tá montado, então eles deixam lá. Se você quiser jogar tênis, você vai, entendeu? Pra não ter que Tá. precisar Tá. montar. Deixa eu responder só algumas perguntinhas rápidas. O pessoal perguntando que ano você tá. Tá no oitavo, a aluna chegou no primeiro ano do sexto ano, então ela está concluindo aqui, para quem não se lembra. Aqui o ano letivo vai de agosto a maio, então está terminando daqui umas 3, 4 semanas. Acaba o ano letivo aqui nos Estados Unidos, ela entra em férias, e em agosto ela já começa numa outra escola. Aqui o middle school é sexta, sétima e oitava série, então ela está concluindo o middle school. Ela chegou no primeiro dia do middle e agora está concluindo. Alguém perguntou, está tendo aula presencial? Aqui eles ficaram só 2 meses em casa, que foram os 2 meses do ano passado, né? Do ano letivo passado, que foi de março a maio. Acabou o ano letivo, eles entraram em férias em agosto, aula normal, direto. Aí a Aula escolha do aluno, né? A Exatamente, escolha bem do lembrado. aluno. Foi assim, há uma escolha por homeschooling mesmo, que chama, que é quando o pai e a mãe dão a aula, eles vão dar a aula no horário que eles quiserem, sábado, domingo, feriado, enfim, mas a criança presta prova, tem que fazer alguns exames para mostrar que está evoluindo. Tem a aula presencial normal, que todo mundo conhece, vai para a escola normal. O homeschooling já é algo que existe aqui nos Estados Unidos, é legalizado, então um pai, se quiser, ele tira o filho da escola e dá aula em casa, mas tem que dar aula em casa mesmo. E aí criaram uma modalidade depois da pandemia, que é o online. É a criança que está tendo aula com aquele professor da escola, vendo pela câmera e vendo toda a aula, mas ele está em casa, tá? Então, esse não é o Ele entra, homeschooling. registra a presença, o professor vê que ele está presente, não é assim, Andresa? Isso. E aí ele em casa, aí ele e isso isso foi dado agora nesse negócio da pandemia, foi dado como opção. Então, tipo assim, o aluno pode escolher, quero ficar em online ou Ou posso ir para a para a escola. Porque escola. tinha gente que não se sentia seguro ainda, pais ou mães, ou mesmo a criança, de se sentir seguro de ir para a escola. Então, deram a opção do online. E tinha criança, por exemplo, a aluna não gostou desse método, né? Estou respondendo agora pela aluna, não é É. isso, filha? Você não gostou do método online, você preferiu ir para a escola, não foi? Preferi. Online Agora, eu achei bem mais chato. Você não via ninguém, eu achava bem mais complicado de entender as coisas. é solitário demais, né? Aqui uma pessoa escreveu, é a Adriana, inclusive, a mãe da Bruna, Luna, tá online assistindo e fez um Ai, comentário. Ela falou da aula do híbrido, né? No Brasil eu sei que teve, aí, porque as escolas abriram, fecharam, teve um esquema em que a criança ia alguns dias para a semana para a escola e outros dias da semana fazia online. Aqui não existiu isso. Ou é tudo online ou é tudo presencial. A criança só pode ficar online caso ela falte, está doente, alguma coisa, aí ela, excepcionalmente, durante aqueles dias, Fica ela online, fica mas marca online. presença, é Isso. tudo mas com presença, eu não é percebi isso? que teve gente que conseguiu mudar no meio do ano, sim. Ah, Eu Ah, vi sim, sim, que mas aí foi um é, pedido, tinha né? gente. mas Foi. a maioria veio, né, Luna? Voltou para a escola. Você teve aluno que estava no Não, a presencial e maioria. foi. Não, teve. Eu acho que teve gente, pelo menos uma menina minha que eu tava vendo todo dia, ela sumiu do nada, não tava mais nas minhas classes. Eu acho que ela ficou realmente, ela teve que voltar para ficar online, mas a maioria veio mesmo e não voltou para ficar online. Tá.
Tá bom. Tá. Aqui não existe o híbrido. Olha lá, a Adriana tá falando, a Bruna só vai de quinta e quinta e sexta. sexta. Aqui não. Aqui ou vai todos os dias ou não vai nenhum dia. Não Fica tem, no online ou fica no. não tem o opcional. Luna, uma pessoa perguntou uma coisa sobre o O quê? armário. Tem armário? Não tem! Revoltes, tá, gente? Eu fiquei muito triste. Eu queria ter o meu armário. Ele só tem pra educação física também, mas é desse tamanho, não tem graça. Eu queria ter o meu armário grandão, assim, que nem os filmes, decorar com fotinhos. Nossa, incrível! Pegar meus livros, assim, depois bater o armário. Nossa, incrível. Mas você Não teve um tem quase. armário, Você teve porque é um tudo no quase computador. armário. Você teve um quase armário lá, né? Um armário. Que eu sei. Como assim? O da- Não, eu tive O da só educação na física? educação Ela física. falou da educação Mas física, então. mas era pra. Muito Ela não sem podia graça, deixar não os tem as livros mesmas lá, vibes. né? Não Não é, dava não pra é a pôr mesma foto, coisa. né, Luna? Como é pequenininho, aí dá pra ter uma em cima, uma no meio e uma embaixo. Então aí você tem que ficar fazendo espaço. Se a pessoa tem o armário daquela pessoa é embaixo do seu, você tem que ficar fazendo espaço e abrir seu armário assim, com a pessoa aqui no meio, pra ela conseguir abrir o armário. Aí Será não que tem no high graça, school né? vai ter? Será que no high school vai ter armário? Eu esperava que sim, né? Vamos- Mas eu espero muito que tenha. Vamos Mas- todo mundo aí, ó. Aí a Figuinha, hashtag tem armário. Hashtag tem armário. A Figuinha pra Luna. Ô, Lu, o pessoal perguntou sobre amizade, se você já tem melhores amigas, se foi fácil fazer amizade, se você sentiu preconceito, enfim, fala dessa vida social na escola. Como que é o comportamento, o americano em si, enfim. Então, deixa a gente entender. Preconceito eu nunca senti, pelo menos ainda não. Eu acho que talvez no high school tenha, mas eu não sei. Pelo menos ainda eu não senti. Tem aqueles alunos que bagunçam, sabe? Às vezes é meio chato, e ficar provocando os outros, mas eu acho que nunca foi comigo, porque eles nem me conhecem, sabe? Eles não vão virar. Ninguém nunca virou pra mim do nada sem me conhecer e falou alguma coisa assim, sabe? É só se conhece a pessoa e às vezes tá brincando, ou às vezes eles já são inimigos mesmo, e aí fica naquelas. Mas nunca senti preconceito. Amizade é mais difícil fazer do que no Brasil, eu acho. Porque como você tem esse negócio de mudar de classe, aí você sempre vê outras pessoas, sabe? Aí fica mais difícil de você fazer, eu acho. Mas ao mesmo tempo é bom, porque você vai ter... Como você vai ter outras pessoas em outras classes, aí você já conhece mais pessoas ao seu redor, entendeu? Já tem uma Você variedade aumenta o maior. leque, né? Você aumenta a variedade de pessoas, mas é difícil fazer porque você fica toda hora mudando de classe e aí não fica sempre com as mesmas pessoas para já criar um negócio, Um vínculo. né? Tá. Ô, Luna, isso é pro pessoal entender, é igual a gente vê nos filmes que o pessoal olha e fala, ai, aquele fulano faz história comigo, Beltrano faz ciências comigo. É exatamente isso, eles se conhecem de uma determinada aula porque fazem basicamente só aquela aula juntos, certo? Tem uma pessoa perguntando, tem o pessoal dos esportes e as meninas que são cheerleaders? Não, isso acontece no high school, né? No high school. Então, por enquanto, no middle, apesar de ter o pessoal que faz esporte e tudo, ainda não tem a galerinha popular, né, Lu? Não tem a galerinha popular, não, isso aí vai acontecer logo. Galerinha popular no negócio sempre tem, eu acho. No meu middle school tem. Tanto que eu até já sei de umas aí, mas tem. Só que agora cheerleader já não. Cheerleader já não tem, porque... Mas não tem os fortão ainda, porque é todo mundo meio mesmo. pequeno. Mas sempre tem aquela popular, porque eu acho que a popular é como eles sempre... É porque assim, gente, como é por bairro, né? Não é por bairro, mãe, a escola por que região, você vai. Como é por bairro, aí você mora em um lugar. E a pessoa que você conheceu em uma escola sua mora naquele outro lugar, vocês vão ter que ser obrigados a ir na mesma high school juntos. Então aí, essas pessoas populares, eu acho que antes de terem ido pro middle school, quando eles estavam no elementary, não é? Então, quando eles estavam no elementary, eles já se conheceram, foram pro middle school, aí, né? Aí eles ficam tudo popularzinho, porque já sabe já conhece um monte de gente
que era do Elementary, e aí conhece mais gente no middle school e acaba conhecendo um monte de gente. Então, acho que é... Entendi. Mas por isso que é popular. E aí sempre tem aqueles que bagunçam na classe, né? E acaba ficando popular por ser, o engraçadinho, galera. Eu não gosto dessas pessoas. Você eles é ficam qual atrapalhando grupo? tudo Você é o aula. grupo das populares, das bagunceiras? Eu não sou nada, eu sou o grupo das pessoas lá. Eu sou o grupo das Que pessoas passam... legais. E aí... Uhul! É. Estão perguntando aqui, a Karina está perguntando se existe aquele bullying que a gente vê nos filmes. Então, Você eu já acho... viu alguma coisa muito pesada? Não, eu acho que isso vai ter mais no high school mesmo. Às vezes chega, como eu falei, essas pessoas que ficam tirando sarro um do outro, mas é tipo assim, quando eles são essas pessoas que ficam bagunçando na classe, sabe? Fazendo brincadeirinhas idiotas, assim, sabe? Às vezes eles podem até tirar sarro, mas eu acho que é mais quando você responde de volta pra eles ou alguma coisa assim, sabe? Quando você fala, tipo, fica quieto em um minuto, aí eu acho que eles vão responder de volta, eles podem até insultar. Mas eu nunca vi algo tão pesado, eu acho. Pelo menos não na minha. Só a provocaçãozinha, né? Que bom. Vamos falar do almoço? O pessoal perguntou, ela almoça na escola? Sim, porque entra às 9h30, sai às 4h, então eles têm lá 20, 30 minutos de intervalo. Quanto tempo é, Luna? 20 minutos? 20 e poucos minutos? Uns 20 minutos, Isso, para almoçar. Então, americano, eles já almoçam correndo desde que estão na escola, para vocês terem uma noção. Por isso que a gente vê nos filmes e vê nas cidades grandes os caras comendo qualquer coisa correndo, porque eles já estão acostumados, assim, desde pequeno, o almoço é um treco muito rápido. Então, conta lá como é que é o processo do almoço na sua escola. Então, tem as pessoas que podem trazer lanche, né, da lancheira, mas também tem um lugar assim para comprar lanche. Não é tipo uma cantina assim pequenininha, né? Ela é um pouco mais espaçosa, sabe? É como se fosse um restaurante self-service, né? É um self-service, né? Isso, é como se fosse, é isso aí. Um pouco menor, mas é tipo isso aí. Mas a comida não é tão boa, tá, gente? Não vamos mentir. Por que não é tão boa? Por que não é tão boa? Você vê lá nos filmes, uma saladinha, nossa, bonitinha. Você vê aquele hambúrguer incrível. Na minha escola não é assim. O hambúrguer é só pão e carne e acabou. E o pão e a carne nem é tão bom assim, tá? E aí todo dia, não é assim, é todo dia assim. Todo dia tem 2 escolhas de comida. Uma sempre é pizza. A outra vai ficar mudando, mas uma sempre é pizza. Então essa escola fica na Itália, porque é sempre pizza aí, não? Que pizza boa! As pizzas não são. É sério, um dia eu já cheguei a pegar uma pizza que ela era tão gorda e dura, assim, que eu falei, gente, é pizza torta isso aqui, não é uma pizza, é uma torta, não é possível, o que é isso? Eu falei, meu Deus do céu! Mas aí, outra escolha sempre muda. Aí sempre também tem uns lanchinhos que vem numa caixinha plástica, assim, que é uns lanchinhos mais básicos. Tipo, um queijinho, um pãozinho com geleia e pasta de amendoim, essas coisinhas. Isso sempre tem. E aí sempre tem ou fruta ou legume, que você é obrigado a pegar a fruta e o legume, tá, gente? É só, tipo, num potinho assim, alguma coisa assim, você é obrigado a pegar. E você fala, nossa, a escola... Tá ótimo, tá incentivando a comer fruta e legume, mas, primeiro, se você tá dando pizza o tempo inteiro, não sei se vai funcionar, né? Não sei se vai funcionar muito, porque a pizza é desse tamanho, o potinho desse tamanho, não sei se funciona, né? Ô Lu, e é importante falar que... E você é a pessoa que faz o quê? Você leva lancheira? Eu levo lancheira, depois que eu descobri como que era a comida lá, eu levo a lancheira agora. Mas peraí, deixa eu fazer uma observação. Essa fruta e esse legume... por exemplo, fruta, muitas vezes eles escrevem na lista lá que a gente consegue consultar o cardápio. Pêssego, não é a fruta pêssego e nem pêssegos cortados, são tipo pêssego em calda. Não é isso? Ele é também. Tipo, industrializado. Às vezes tem mesmo, tipo, por exemplo, morango. Às vezes tem o morango, ou às vezes tem tipo um potinho assim que é um morango meio gelado, calda, sabe? Como geleia, é meio geleia. frozen, assim, meio congelado, mais ou menos, picadinho e congeladinho. É como se fosse uma raspadinha, vamos dizer. Aí, só que não que você tome, né? Que você pega com a colher. A mesma coisa do legume, não tem molinho, não tem tempero, é um brócolis seco.
né? Sem nada? Tipo isso. Sem nada. Não, sem nada. Aí. E outra coisa que eu não gosto desse negócio que eles falam que você tem que pegar fruta e legume é que às vezes você nem come, sabe? Às vezes você nem vai comer. Tanto que, ou você não vai comer por causa do tempo, porque às vezes é 20 minutos, você tá no seu tempo ali conversando com os amigos, às vezes você esquece de comer, vai ter que jogar fora. Ou às vezes Não, mas você pode trazer para casa. Você pode, mas às vezes se você não tem lancheira, já que você compra lanche, você fala, não vou levar lancheira. Aí não tem onde guardar, você vai guardar na mochila, não funciona muito bem. Aí você tem que ser obrigado a jogar fora, entendeu? Sim. Ou às vezes as opções de fruta e legume que tem ali, você nem come. Como você é obrigado a pegar, aí você vai jogar fora de qualquer jeito, entendeu? Entendi. Deixa eu falar Você uma não coisa que pode. as pessoas estão perguntando, se é pago. Funciona assim, gente. Na teoria, o lanche é pago, só que teve uma mudança durante a pandemia, então deixa eu explicar para vocês. É pago, a aluna tem uma espécie de um cartãozinho de identificação da escola, e eu faço depósitos, faço créditos naquele cartão, e aí ela só vai passando. Então, o meu tá automático. Quando chega em $5, ele coloca mais valor no cartão dela, automaticamente. O almoço, eu tô agora pensando se ele custa R$2,50 ou era 3. É um valor bem baixo por dia, 2 e pouco, 3 e pouco. Só que durante a pandemia, eles fizeram um esquema em que os alunos não pagam lanche. E os alunos que estão em online ou homeschooling podem passar na escola com uma certa frequência, tem lá um calendário, e pegar um lanche para a semana toda. Aí vem leite, vem essas frutinhas, vem umas coisas que aí não vai ser a pizza que ela mencionou, porque aquela pizza foi esquentada naquele dia, mas eles recebem lá uns lanchinhos para deixar para a semana toda. Então, a escola, o governo está subsidiando o lanche de todos os alunos, precisando ou não precisando. A criança estando passando a família, a criança, por necessidade ou não. Então, eles não cobraram, então por isso que eu nem lembro mais do valor, porque faz bastante tempo que a aluna não come, que não coloca. E aí perguntaram se a aluna leva lancheira. Alex, acho que é melhor. A aluna vai contar como é a lancheira, mas conte, por favor, o processo do preparo da lancheira. O preparo da lancheira, a gente tenta, como ela realmente não gosta muito da comida lá, e ela precisa de almoço, né? Foi assim que a gente chegou nisso, né? Sim. Ela precisa do almoço, então eu tento fazer uma comida à noite em que ela consiga levar pro almoço no dia seguinte, não é isso, filha? Uhum. É isso Geralmente... que eu levo, e normalmente a gente leva o que, né, restou do que a gente comeu, ou do almoço ou do jantar. Normalmente Olha, jantar. restou. Olha o pai mandando resto de comida. Não, é que ele desculpa, gente. É o soborô, todo mundo tá acostumado com isso. Agora, outra coisa que eu ia falar para você. Isso daí, já no high school, não vai dar, né, filha? Porque aí você volta para almoçar em casa, né? Eu volto pra almoçar em casa quando eu chegar no high school, e agora eu tô voltando só pra jantar mesmo, em casa. Exatamente. E aí eu almoço lá. Lá no high Deixa eu school explicar. Tomar café. O high school, ele tá falando volta, parece que ela vem pra casa, almoça e volta pra escola. Ela não, volta nesse que é horário. mais cedo, ela chega 2 horas antes em casa, então ela não vai almoçar na escola. Sai mais cedo e volta mais cedo. Sai bem mais cedo, é das 7 e pouco às 2, e aí ela vai praticamente levar o café da manhã, então na hora do lanche ela vai tomar café da manhã, e aí quando ela chegar 2 horas da tarde ela vai almoçar, então não vai ser mais almoço, por isso que eles estão falando. O Alex providencia nós temos aqui, mas ele ele esquenta a comida e coloca num potinho térmico, de alumínio, e muita gente leva lancheira, né, Luna? Não é vergonha levar lancheira, levar marmita pra escola, né? Um monte de gente leva. Essa opção nossa foi mais por causa disso, também por causa do saudável, né? E se bem que a Luna teve vezes que acabou não fazendo a comida, tudo, e você comeu lá na escola mesmo, né, filha? Teve vezes já disso. Teve. Só que você não Mas gosta normalmente muito. normalmente eu tento evitar. Às vezes, quando não deu para colocar alguma coisa na lancheira, eu vou lá e pego uma coisa do armário e coloco o quê?
um monte de bolacha lá Que é dentro super pra não ter que comer na escola. Que é super nutritivo, diferente da pizza, que é melhor até O ser problema é o seguinte, ela também não gosta de pegar a comida na escola porque fica numa fila e o almoço já é curto. Aí ela ainda perde tipo 5 minutos dos 20 pegando a comida. Então já teve vezes da gente falar assim, Luna, ó, hoje a gente vai sair muito cedo, tinha um compromisso, alguma coisa, um evento, você come na escola. Aí a gente descobre que ao invés dela comer na escola, que foi o que a gente falou, antes dela sair, ela catou umas bolachas, um negócio, enfiou na lancheira e almoçou isso, porque também não quis pegar nem a pizza. super saudável, né? Super bom. Ô, Lu, deixa eu fazer um comentário aqui que fizeram umas perguntas e eu queria responder. A escola é pelo bairro, tá, gente? A aluna até chegou a comentar. Então, você estuda no bairro em que você mora. E às vezes não era nem só bairro, às vezes uma casa nessa rua pega uma escola, na rua de trás pega outra escola. Então, você coloca o seu endereço no sistema para saber exatamente qual é a escola atendida. Não dá para você estudar numa outra, tá? Então, fizeram essa pergunta. Não é você que escolhe. Não é você que escolhe. Então, na hora de comprar, alugar uma casa, é sempre bom ver a questão das escolas que estão ao redor, porque é lá que vai ter que estudar. No caso da Luna, por exemplo, a gente teve que olhar uma escola middle e uma escola high school. Não adiantava a middle ser boa e a high school ser horrível, porque ela ia terminar e faltava o resto, né? Então, e as escolas todas públicas é muito raro alguém estudar em escola particular. Me perguntaram aqui nos comentários sobre o GPA, que é a nota, uma nota que a criança vai acumulando. O GPA, nesse momento, ele não vale muita coisa, ele já é contado, a aluna já tem um GPA, mas ele só vai servir para posicioná-la em determinadas matérias no high school. É no high school mesmo que ele vai fazer diferença para a formatura e até para entrar numa faculdade. Nesse momento, eles já estão sendo treinados a cultivar o GPA, mas ainda não serve para nada. E em termos de currículo. E outro detalhe, só que a aluna falou das coisas que estão no site, que ela vê as notas. Essas mesmas notas que ela vê lá, eu também vejo. Nós temos acesso ao sistema de nota. Então, a gente vê nota, a gente vê falta, se ela não entregou determinada lição, determinado trabalho, tá? Então, tudo isso a gente consegue ver lá no sistema. Então, é transparente para os pais também. Não tem como esconder boletim aqui, né, Luna? Não tem. Não tem. Bom, eu acho, olha só, a gente está chegando praticamente ao fim da nossa live. Teve alguma coisa que a gente esqueceu de mencionar, filha, que você lembra? Você queria falar alguma coisa? O que você queria contar? Não. Acho que eu só queria falar do schedule, né? Fala. Que às vezes tem gente que tem block periods. Que block periods, normalmente, eu não sei se é de todas, eu acho que é só matemática, mas que block periods é tipo 2 períodos seguidos de uma certa matéria. Eu acho que só tem matemática que é block periods, mas... O que é isso, block periods? Eu tive isso no 6º ano, mãe, que eu tive que fazer 2 matemáticas. Seguidas. Tá. No caso acontece isso com alunos que chegam de outro país e acontece isso com alunos que precisam de reforço em alguma matéria. Eles fazem, no caso dela, ela teve no primeiro ano, ela não conseguiu fazer nenhuma matéria eletiva, porque eles puseram o ESOL, que era a aula de reforço de inglês, e sem ter feito nenhuma prova, sem saber se ela estava indo bem em matemática ou não, eles puseram numa aula de reforço de matemática. E existem alunos que ao longo do curso não estão indo bem numa determinada matéria e eles fazem o que ela chamou aí, que eu não sabia que tinha esse nome, um block period, ou seja, ele vai ser obrigado a fazer uma determinada matéria 2 vezes. 2 vezes, porque uma delas é reforço, certo? Uhum. Agora, só uma coisa, o que você gosta daqui mais do que do Brasil e o que você preferia do Brasil em termos de escola, etc? Do Brasil, eu preferia que não tinha um monte de prova num pequeno amount of time. Período de tempo. Período de tempo. Num pequeno período de tempo. Mas o que eu gosto daqui é que as provas são mais curtas e de múltipla escolha. E lá no Brasil, elas têm menos provas, mas elas são muito grandes. E não é de múltipla escolha. Então... E também tudo numa semana só, né? Com muito conteúdo. Mas o que eu não gosto daqui é
o tempo da escola, que eu tenho que ficar o dia inteiro lá. Eu não quero isso. Não, é bom isso aí, filho. Isso é a Não melhor não. coisa, gente. Criança que tá na escola, não tá na rua, não tá Não em tá casa aí não fazendo ficar fazendo nada. nada, aí ocioso. Agora, peraí que tinha... Ah, do Brasil, tá falando que você prefere a pizza, Luna. É, a pizza você É a prefere. pizza, é verdade. E uma pessoa falou, ela já está fluente no inglês? Vocês viram que durante a live ela Mais ou esqueceu já menos. umas 3, 4 palavras em português, né? Então A ela gente está usa muito fazendo ao mais o contrário, a inglês. gente está às vezes dando, né, gibi, né, que a gente até comprou agora, sua É, mãe comprou, é. tudo gibi, para você ler em português, né? Mas eu gosto também assim, eu acho que depende do que é. Mas, por exemplo, o gibi da Turma da Mônica. Turma da Mônica, eu gosto muito de ver o da Turma da Mônica Jovem, eu gosto muito. Eu prefiro ler em português, porque eu acho que dá mais uma vibe, né, do Brasil, assim, me faz lembrar. Mas eu também gosto de assistir muita coisa em inglês. Tipo, no Disney Plus, Once Upon a Time, eu tô assistindo. Uma série muito boa, gente, assiste. É, eu gosto de assistir em inglês, eu prefiro. Ainda mais que eu acho que a voz, como é a voz dos atores mesmo, eu acho que fica fica melhor do que a voz do que foi traduzida, sabe? Aí eu prefiro assistir em inglês porque, como eu entendo um pouquinho, eu acho que fica Com melhor legenda para ou sem ouvir. Com legenda? legenda ou sem Sem legenda? legenda. Eu não gosto das legendas. Eu fico voltando umas 15 vezes. Que Eu às um vezes dia vou eles falam chegar umas nesse coisas. nível aí, ó, Às eu vezes vou eles ler falam, agora, agora eu vou ler em português, aí Você amanhã eu vou ler tudo em você inglês. tira o áudio em português? Eu tiro o áudio de tudo. Deixa Não, mudo. mas ó, eu tiro a legenda, às vezes eu fico confusa, porque às vezes tem uns negócios que é muito, sabe, muito confuso. Mas aí eu fico voltando umas 15 vezes, mas eu não gosto de deixar legenda, eu não gosto de deixar legenda nas coisas. É isso É aí, isso aí. maravilha. A gente tem dado coisas para ela ler em português, justamente porque o português é um idioma difícil. Tem S, tem C cedilha, tem 2 S, tem isso aqui. E ela comete muito ainda esses Algumas palavras Eu até acho a que eu nem gente fica em terminei dúvida, direito. né? Eu acho que eu nem terminei direito de aprender no Brasil ser cedilha e 2 S e os negócios. Não foi ali Pois que eu é. parei? Pois Acho que Deve é, foi ter ali que sido eu por parei, ali. ó. tava ali. Mas até a gente às vezes confunde, né? Algumas palavras, a gente não fala, pô, isso daí Sim, é assim. exceção. Como escreve exceção? Todo mundo fica. É Agora, muito para difícil, encerrar, o português é muito difícil. Quem inventou ser cedilha, os acentos? acenta, é um idioma difícil, então precisa praticar, por isso que agora hoje ela estava lendo Harry Potter em português, porque antigamente a gente dava coisinha em inglês para ela ler, para treinar o inglês, agora tem que ser o Tem que ser contrário, ao senão contrário ela para não vai, perder. para não perder o português, porque o inglês ela tá o dia inteiro, ela usa muito mais o inglês, ela só fala português praticamente com a gente, né, E Luna? algumas amigas. Não, nem amiga, porque as amigas dela falam espanhol. As amigas, a maioria das amigas que você tem são latinas, né? Então Ou ela latinas ou tem americanas, uma ou né? duas amigas brasileiras, né? Eu vi perguntando aqui nos comentários que estavam falando se eu tenho mais americanos ou brasileiros. Então, os brasileiros que eu tinha contato, eles foram já mais ou menos pro high school, né? Eles já foram... Tem ainda um monte de gente? Tem, mas eu não tenho mais tanto contato. E agora eu só tenho com gente que fala espanhol e com gente que fala inglês. No momento eu tenho mais esse negócio. Tem o quê? Umas 2 amigas brasileiras. Tipo isso. Tá perguntando se você consegue falar bem espanhol. Tá fazendo aula, né? Mais ou menos, tô fazendo aula, gente. Aí tem Sí, aquele... pero no tem- mucho? sabe? Sim. Mas sabe, lembra que eu falei no começo da live que eu tinha contato com gente que chegava aqui e não falava nada de inglês, e aí tinha o ajudante lá, não sei o quê. Eu tenho contato com um desses meninos, ele é amigo meu e ele fala espanhol. Eu fico tentando falar espanhol com ele, aí eu pratico Isso é bom, com ele. dá para assim. treinar, muito bom. Quer falar uma frase em espanhol aí pro pessoal? Não. Não, tá com vergonha? Não, muito mesmo. Então, ó, bom, só para te falar, as pessoas que estão assistindo a live, a Adriana, que eu te falei, a Karina, a Júlia, Cacá, Vozinho, estão tudo na live que eu tô vendo aqui, o pessoal Eu vi comentando. também eles comentando ali. É cheio de gente conhecida aqui, mais aqueles nossos seguidores fiéis que estão aqui sempre nas nossas acompanham a lives, gente. sempre assistindo, e alguns seguem até você também, então tô vendo todo o pessoal Obrigada aqui. pra vocês todos, gente. Agora, a pergunta que não quer calar, para encerrar,
a live. Qual a sua expectativa para o início do high school? Seu middle school está acabando agora, aí nos próximos dias. Qual a expectativa? Medo, ansiedade, empolgação? Como é que você está? Eu tô, acho que, empolgada. Eu acho que eu tô meio animada. Tá com Você tá- medinho mas você ou tá com passou? Você tava com muito medinho. Você tá com vontade que chegue o high school rápido? Não, então, eu tô com muito medo Ou as do high férias? school. Eu tô empolgada pras férias. Aí quando chegou o high school, aí já é um negócio diferente. Aí você de quer as novo vai férias, estar né? com medo, tremendo que nem um graveto, mas tudo bem, né, gente? A gente vai lá e tenta. Maravilha, gente. Muito bom. A Cacá mandou avisar que a vovó também está junto, assistindo. E ela mandou, teve alguém que comentou, foi a Cacá que comentou, mas estava escrito Isa, eu não sei se foi ela que escreveu ou foi lá. a Cacá que escreveu, escrevendo que era ela que estava junto. Todo mundo assistindo, amigos, parentes, tudo mais. E alguém perguntou se você já decidiu a universidade. Nem a universidade, nem o curso, nem nada, né? Eu não sei o que eu quero fazer. Eu Não, tentei, assim, já teve. Eles falaram pra gente preencher aquele negócio de aula. Quando que foi, mãe? Foi tipo no Fevereiro, né? No começo da fourth quarter, não foi? No começo do último pedacinho de. Quarter. For quarter. Olha o sotaque. Vai. Eu não sei falar. Mãe. E aí, eles passaram uma ficha pra gente preencher, gente, que foi das classes que eu gostaria de ter no high school. E aí tinha as eletivas. Eu queria tentar fazer psicologia, porque eu acho que vai ser legal, mas eu não sei. Gente, uma coisa, são dezenas e dezenas e dezenas de matérias para serem escolhidas, preenchidas para o high school, e são assim, tipo, 2 por ano, mas eles apresentam dezenas. Tem assim, empreendedorismo, tem, como a aluna falou, aula de psicologia no high school. Né? Não é na faculdade, é aula de psicologia na high school. E coisas ligadas à fazenda, isso já tem até no middle. Aula para quem pretende seguir carreira militar. Então, assim, são Na verdade, dezenas. o que você consegue ver nisso daí é que eles já vão preparando o aluno para começar a experimentar as coisas para ele saber mais ou menos de que caminho ele quer trilhar. É né? fotografia, é design gráfico, é vídeo, é jornalismo. Então, assim, ele já tem, se ele já tem uma tendência para uma determinada matéria, ele já começa a experimentar aquela matéria no high school. E a gente ficou até tonta na hora que chegou a lista, porque tinha que entender o que cada matéria era para ela escolher 2. De uma lista que tinha, sei lá, 50 matérias, ela determinar 2. Mas vamos torcer, né, Luna? A gente vai contando pro pessoal como é que tá sendo. Quem sabe você volta quando começar as aulas fazer uma nova live. para contar se tem armário, se a professora de ciências do high school é melhor. Qual aula que você gostou? Tem classes que conta ponto também, tá, gente? Pro GPA e às vezes pro high school. Tipo, espanhol, eles contam como ponto pro high school, se você faz antes. Porque se você não faz no middle school espanhol, você vai ter que ser obrigada a fazer no high school. Eu já tô fazendo agora, eu ganho uns pontos. Se você fizer no high school mesmo, eu não sei se você ganha algum ponto. Talvez ganhe, mas eu só sei que é obrigatório mesmo. Então mas eu tô você fazendo volta... porque eu quero, pra eu aprender a língua mesmo. Não é por causa do ponto, não. Você volta no próximo ano letivo para contar como é que é o high school, combinado? Sim. Fechou. Tá bom? Obrigada, Luna, por ter Beijo. topado. No primeiro momento ela falou não, ela estava nervosa, faltando 5 minutos para começar. Ela falou assim: a gente pode cancelar? Não, a gente não pode. Ela estava nervosa, mas eu acho que não é porque nós somos os pais, não, mas ela conseguiu explicar, tirando aquela parte do ônibus da lousa, o resto... Obrigada por você ter participado, filha. E você tá tão longe, hein, Luna? Como que a gente vai se ver agora? Que hora você vai chegar em casa? Então, não sei, né? Talvez demore mais algumas 2 horas, não é pra gente ver, né? Obrigada por ter topado. Gente, obrigada por prestigiar. Gente, obrigada a vocês com os seus comentários fofos e ótimos. E vocês aqui dando coraçõezinhos e só assistindo a live mesmo já tá ótimo. Muito obrigada. Foi ótimo, eu acho que vocês gostaram, deu para ver aí a visão de um adolescente, como é que é ali o dia a dia, ônibus, comida, a professora de ciências, o armário, enfim, todos os perrengues.
e as coisas E a boas visão do dela, dia a né? dia, A visão. exatamente. Com um pouquinho da metodologia, e aí ela volta uma outra hora, quando já estiver mais ambientada no High School, para contar como é que foi. Como é que é? Como é que foi a transição aí? Vamos lá. Obrigada a todos os comentários, tanto as perguntas quanto os comentários carinhosos, li todos aqui, a gente está aqui, não dá para ficar lendo tudo porque demora demais, mas um monte de comentário nos parabenizando, elogiando a Luna, e adoramos vocês e agradeço demais. Beijo grande, gente. Boa noite, Tchau. boa semana. Tchau, tchau. Tchau, Luna, vamos jantar. Como é que faz? Aperta o X aqui, é só isso? A mamãe vai terminar aqui e você não precisa fazer nada. Tchau. Ah, Você tá, só tá. tchau. Você é só ir pra mesa para comer. Eu não Tchau. conheço tecnologia, gente. Tchau. Beijo, tchau.